Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Quantas pessoas Jesus ressuscitou? E qual foi o seu primeiro milagre? Você conhece realmente a história de Jesus? Isso é o que vamos descobrir no vídeo de hoje, mas antes não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo com os seus amigos. Agora vamos pro vídeo. Pergunta 1. Quantos anos tinha Jesus quando começou o seu ministério? 10 anos, 20 anos, 30 anos ou 33 anos? Ele tinha 30 anos. Pergunta 2. Onde nasceu Jesus de Nazaré? Nazaré, Belém, Jerusalém ou Egito? A resposta é Belém. Pergunta 3. Qual era a profissão do pai terreno de Jesus? Sacerdote, agricultor, pescador ou carpinteiro? Ele era carpinteiro. Pergunta 4. De qual tribo de Israel Jesus veio? Judá, Benjamim, Levi ou Gade? Acertou quem disse Judá. Pergunta 5. Onde Jesus foi batizado? Rio Nilo, Rio Eufrates, Rio Jordão ou Rio Dan? Foi no Rio Jordão. Pergunta 6. Em quais animais Jesus lançou os demônios do homem gadareno? Ovelhas, porcos, cavalos ou vacas? A resposta é a letra B, porcos. Pergunta 7. Qual discípulo de Jesus é conhecido por caminhar sobre as águas? Pedro, Judas, João ou Tiago? A resposta é Pedro. Pergunta 8. Quantas pessoas Jesus ressuscitou? 1 pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas ou 4 pessoas? Ele ressuscitou 3 pessoas. Pergunta 9. Qual homem foi forçado a carregar a cruz de Jesus? Zaqueu, Nicodemos, Lázaro ou Simão? Acertou quem disse Simão. Pergunta 10. Quais foram os primeiros discípulos que Jesus chamou? João e Tiago, Pedro e André, Judas e Tomé, ou Mateus e Felipe? Foram Pedro e André. Pergunta 11. Para onde Jesus e seus pais fugiram para escapar da fúria do rei Herodes? Egito, Cafarnaum, Nínive ou Jerusalém? A resposta é Egito. Pergunta 12. O que a mulher de Samaria estava fazendo quando se encontrou com Jesus? Costurando, cozinhando, tirando água do poço, ou cuidando das ovelhas? Ela estava tirando água do poço. Pergunta 13. O que Jesus fez com cada um de seus discípulos durante a última ceia? Orou com eles, jejuou com eles, abraçou eles, ou lavou os pés deles? Lavou os seus pés. Pergunta 14. Quais os 4 evangelhos que narram a história de Jesus Cristo? Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, Pedro e Paulo. Lucas, João, Pedro e Paulo. Ou José, João, Jairo e Pedro?
Os 4 evangelhos são Mateus, Marcos, Lucas e João. Pergunta 15. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? A cura de um leproso, transformar água em vinho, a cura de um cego, ou a multiplicação de pães e peixes? Foi transformar água em vinho. Pergunta 16. Quem ficou 3 dias sem enxergar, após conversar com Jesus? Tomé, Simão, Nicodemos, ou Saulo? Acertou quem disse Saulo. Pergunta 17. Quantos dias Jesus esteve no deserto? 10 dias, 20 dias, 40 dias, ou 100 dias? Foram 40 dias. Pergunta 18. Sobre quem Jesus falou quando disse: nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Centurião, samaritana, Zaqueu, ou Nicodemos? Ele estava falando do centurião. Pergunta 19. Com quantos pães e peixes Jesus alimentou uma multidão de 5.000 pessoas? 2 pães e 5 peixes. 5 pães e 2 peixes. 20 pães e 20 peixes. Ou 50 pães e 50 peixes? Com apenas 5 pães e 2 peixes. Pergunta 20. Quais foram os 2 discípulos que Jesus chamou de filhos do trovão? Tiago e João, Pedro e André, Judas e Tomé, ou Felipe e Mateus? Os filhos do trovão são Tiago e João. Pergunta 21. Em qual animal Jesus entrou montado em Jerusalém? Cavalo, camelo, jumento, ou zebra? Num jumento. Pergunta 22. Quem ensinou a oração do Pai Nosso? Pedro, Paulo, João, ou Jesus? Foi Jesus. Pergunta 23. Quem apareceu ao lado de Jesus na transfiguração? Noé e Davi, Elias e Moisés, Pedro e Paulo, ou Pedro e João? Acertou quem disse Elias e Moisés. Pergunta 24. Quem negou Jesus por 3 vezes? Judas, João, Pedro, ou Tomé? A resposta é Pedro. Pergunta 25. Quem subiu na árvore para ver Jesus passar? Nicodemos, Simão, José de Arimateia, ou Zaqueu? A resposta é a letra D, Zaqueu. Pergunta 26. Quem foi o governador que interrogou Jesus? Herodes, Pilatos, Ben-Hadad, ou Clássius? Foi Pilatos. Pergunta 27. Qual o nome do homem que o povo escolheu para ser livre no lugar de Jesus? Barrabás, Lázaro, José de Arimateia, ou Caleb? O seu nome era Barrabás. Pergunta 28. A quem Jesus disse que era necessário nascer de novo? Zaqueu, Pedro, Paulo, ou Nicodemos? Ele falou para Nicodemos. Pergunta 29.
Ao lado de quem Jesus foi crucificado? 2 ladrões, 2 sacerdotes, 2 discípulos, ou 2 guardas? Ao lado de 2 ladrões. Pergunta 30. Quando Jesus curou os 10 leprosos, quantos voltaram para agradecer? Nenhum, apenas 1, apenas 2, ou todos? Apenas 1. Então, conseguiu acertar mais de 10 perguntas? Parabéns! Não se esqueça de colocar nos comentários quantas respostas você acertou. Ajudem a divulgar o nosso canal, se inscrevendo, deixando seu like e compartilhando com os amigos, para que mais pessoas sejam abençoadas. Que Deus abençoe você e sua família.